E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E ultimamente eu tenho lido bastante Lit RPG. O que é Lit RPG? É RPG de literatura, ou seja, são histórias estruturadas basicamente com os moldes de um RPG. É basicamente o Isekai do Oeste, né? Do Ocidente aqui. E é bem interessante porque, eu vou dizer aqui, os livros que tem de Elite RPG, eles são bem ruinzinhos. Eles são bem ruins, mas tem aquele carisma que ultimamente os livros não têm, né? Eu acho que o último livro que eu li que tinha esse tipo de carisma foi o Marciano, né? O último livro ocidental que eu li foi o Marciano. Porque um livro bom pra caramba também que eu li recentemente foi o Problema dos Três Corpos. Só que como ele é um livro asiático, eu meio que não conto eles juntos porque os estilos e as estruturas são muito diferentes. Mas voltando aqui ao assunto dos Lit RPGs, o que me atrai neles é que eles são aquela limpeza de paladar, entende? Se você lê um livro muito grande, muito complicado, ou que simplesmente você não gostou das reviravoltas, dá uma lida num Lit RPG, porque o que ele mostra ali, geralmente, são histórias simples, são histórias rápidas, são histórias com bastante humor, com bastante irreverência. Mas eu vou ter que te avisar. A maioria das histórias elas são mais 18. Elas têm situações íntimas, têm situações de violência extrema. E é simplesmente isso. Você de vez em quando não quer algo com grande nuance. Você simplesmente quer ler algo que o personagem principal ele se comporta como um personagem principal, não como um ser humano comum. E que a história ela se volta como se fosse uma história, né? Entende? Porque ultimamente os escritores eles querem botar muito realismo nas histórias e acaba ficando chato, porque realismo eu já tenho na minha vida real. Eu quero escapismo, entende? Se você tem uma história interessante pra contar, tudo bem, mas se você me demora 5 capítulos pra ficar descrevendo os malditos personagens principais, eu já perco o interesse. Você tem que entender que eu já não tenho mais tempo de ficar perdendo com livros gigantescos que não dizem nada. E eu gosto de histórias introspectivas como qualquer outra pessoa. Eu gosto de ver aqueles livros que eles desenvolvem um papo cabeça, que eles me desafiam a pensar mais, a pensar em coisas que eu nunca sequer cogitei que existissem. Mas de vez em quando eu quero simplesmente uma aventura que me dê tudo que eu queira, né? Que o personagem principal não seja um cara simplesmente atribulado, que ele tenha falhas pessoais super enigmáticas. Não, quero que ele seja o herói básico, entende? Quero que ele seja carismático, que ele seja focado na aventura, que a aventura seja divertida, que os interesses amorosos sejam interesses amorosos. Não quero que tenha reviravoltas estúpidas de traição. Simplesmente me dê o que eu quero ler, entende? Não, acho que eu não estou me expressando direito. Eu quero que você me dê o básico que eu quero ler, entende? Porque eu sou o cara que gosta de um final feliz. Eu sou um cara que gosta de ver o bem vencendo o mal. Então, ultimamente, o cinismo da indústria dos livros realmente me deixou muito desanimado para leitura. E esses Lit RPGs estão me dando um novo ar, né? E não é que eles sejam bons, mas simplesmente estão suprindo um nicho que
até um tempo atrás não era um nicho, simplesmente era indústria. Mas é isso que a gente tá agora, né? E eu vou ficar por aqui. E se você tem alguma dúvida, eu não recomendo Elite RPGs, mas se você quer simplesmente dar um tempo de livros cabeça e livros moralmente cinzas, então dê uma olhada que eles valem muito a pena. Muito obrigado, valeu, falou, até mais, tchau!